Olá a todos, me chamo William dos Santos Sarges. Juntamente com meu colega José Arthur Colares Góes, daremos início à apresentação do tema Requisição Administrativa da disciplina de Direito Administrativo 2 do curso de Bacharelado em Direito da Universidade Federal do Amapá, no campus Marco Zero do Equador. Disciplina essa é ministrada pelo professor doutor Raul Galati. Dando início à nossa apresentação, é importante destacar que a requisição administrativa é um dos instrumentos mais expressivos do chamado regime jurídico administrativo, pois evidencia de forma muito clara a tensão existente entre o interesse público e os direitos individuais, especialmente o direito de propriedade. Trata-se de um instrumento jurídico excepcional, utilizado apenas em situações igualmente excepcionais, que autoriza o Estado a utilizar temporariamente bens ou serviços privados para enfrentar cenários de crise, como desastres naturais, guerras, epidemias ou outras situações de grave perigo coletivo. É justamente por seu caráter excepcional que a requisição administrativa desperta tanto interesse acadêmico e prático. Afinal, ao mesmo tempo em que se mostra indispensável para proteger valores fundamentais, como a vida, a saúde e a segurança da população, ela também impõe limites relevantes ao exercício de direitos fundamentais. Diferentemente de outros mecanismos de intervenção estatal, como a desapropriação ou as contratações administrativas, a requisição surge quando os instrumentos ordinários são insuficientes ou lentos diante da urgência da situação concreta. Nesses casos, o Estado não pode aguardar licitação, negociação contratual ou decisão judicial prévia. Por isso, sua legitimidade repousa principalmente no princípio da supremacia do interesse público, mas sempre em equilíbrio com o Estado de Direito, o que exige controle, limites e respeito às garantias constitucionais. Nesta primeira parte da apresentação, focarei especificamente no ordenamento jurídico brasileiro, abordando os fundamentos normativos, as principais posições doutrinárias e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre o tema. Fundamentação normativa no Brasil. No Brasil, a requisição administrativa possui fundamento constitucional expresso, que já demonstra a relevância que o Constituinte atribuiu a esse instituto. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal de 1988, estabelece que a autoridade competente poderá utilizar bens ou serviços particulares em caso de iminente perigo público, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Esse dispositivo constitucional revela 3 características essenciais da requisição administrativa no ordenamento brasileiro. Primeiramente, sua natureza temporária. O Estado não se torna proprietário do bem requisitado, mas apenas o utiliza pelo tempo estritamente necessário para enfrentar a situação emergencial. Encerrada a crise, o bem deve ser devolvido ao particular. Em segundo lugar, destaca-se a autoexecutoriedade. Isso significa que o poder público pode agir imediatamente, sem necessidade de autorização judicial prévia, justamente porque o tempo é um fator determinante em situações de perigo público iminente. E, por fim, a indenização ulterior, que diferencia claramente a requisição da desapropriação. No Brasil, a indenização não é prévia nem automática. Ela só será devida se houver comprovação de dano efetivo, como deterioração do bem, prejuízo econômico ou impossibilidade de uso pelo proprietário. Além da Constituição, o Instituto é regulamentado por diversas normas infraconstitucionais, o que demonstra sua aplicação prática em diferentes contextos. Podemos citar, por exemplo, o Decreto-Lei 4.812, de 1942, voltado à defesa nacional. A Lei 8.080, de 1990, que autoriza a requisição administrativa ao âmbito do Sistema Único de Saúde. E, de forma muito significativa, a Lei 13.979, de 2020, editada durante a pandemia da Covid-19, que permitiu a requisição de bens e serviços de saúde, como hospitais privados, equipamentos e insumos médicos. Esse último exemplo evidencia como a requisição administrativa não é um instituto meramente teórico,
mas um mecanismo concreto e atual de atuação estatal em cenários de crise. Doutrina nacional. No plano doutrinário, a requisição administrativa é classificada como uma das formas mais intensas de intervenção do Estado na propriedade privada, justamente por seu caráter compulsório e imediato. Eli Lopes Meireles conceitua a requisição como um ato administrativo unilateral, autoexecutório e compulsório, fundamentado diretamente na supremacia do interesse público. Para o autor, a requisição se justifica em situações extremas, como guerras, epidemias ou calamidades públicas, nas quais a inércia estatal poderia gerar danos ainda maiores à coletividade. Já Maria Silva Zanella de Pietro enfatiza que o elemento central da requisição é a urgência. Segundo a autora, a medida só é legítima enquanto perdurar a situação emergencial, sendo vedada sua utilização como instrumento permanente de gestão administrativa. Ela também ressalta que a requisição deve obedecer rigorosamente aos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, sob pena de se tornar um ato arbitrário. Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello adota uma posição bastante rigorosa quanto aos limites desse instituto. Para ele, a requisição administrativa não constitui um poder discricionário livre, mas uma competência vinculada à ocorrência concreta de perigo público iminente. Isso significa que o judiciário pode e deve controlar não apenas a legalidade formal do ato, mas também a existência dos pressupostos fáticos e a adequação da medida adotada. Em síntese, a doutrina brasileira converge no sentido de que a requisição administrativa é legítima, mas excepcional, temporária e juridicamente controlada, não podendo ser banalizada. Jurisprudência brasileira. No plano jurisprudencial, os tribunais superiores brasileiros desempenham um papel fundamental na delimitação dos contornos da requisição administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 134.297, consolidou o entendimento de que a requisição administrativa é constitucionalmente legítima e que a indenização somente é devida mediante a prova de dano efetivo. Reforçando a distinção entre requisição administrativa e desapropriação. Um ponto de extrema relevância para o Pacto Federativo foi decidido na ação civil originária número 3463, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, no contexto da pandemia da Covid-19. Nessa decisão, o STF firmou o entendimento de que a requisição administrativa não pode incidir sobre bens de outro ente federativo, ou seja, a União não pode requisitar bens pertencentes a estados ou municípios, nem o inverso. Segundo o tribunal, a requisição é a expressão da supremacia do interesse público sobre o particular, e não um instrumento de subordinação entre entes políticos autônomos. A atuação entre União, estados e municípios deve se dar por meio da cooperação e coordenação federativa, e não por atos unilaterais de constrição patrimonial. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segue a linha da razoabilidade e proporcionalidade, como se observa no recurso especial número 1083955, no qual se reafirma o dever de indenizar sempre que houver prejuízo comprovado ao particular. Dessa forma, a jurisprudência brasileira confirma que a requisição administrativa é um poder estatal intenso, porém limitado pela Constituição, pelas leis e pelo controle do judiciário. Falando sobre a fundamentação da requisição administrativa no direito português, é um instrumento excepcional de intervenção do Estado na esfera privada, destinado a enfrentar situações urgentes ou de crise em defesa do interesse público. Embora não expressamente prevista na Constituição da República Portuguesa, fundamenta-se nos princípios constitucionais da atividade administrativa e da proteção da propriedade privada, admitindo-se restrições de direitos fundamentais, desde que necessárias, proporcionais e acompanhadas de justa indenização. No plano infraconstitucional, é regulamentada pelo Código de Expropriações, Lei nº 168 de 99, com uma restrição temporária ao direito da propriedade, distinta da expropriação, mas sujeita a regime indenizatório semelhante. Em sua forma específica, destaca-se a requisição civil,
que autoriza o governo a requisitar bens, serviços ou trabalhadores para assegurar serviços essenciais diante de greves, perturbações sociais ou econômicas, incidindo sobre setores vitais como saúde, transporte, energia e comunicação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo reconhece a sua compatibilidade constitucional, a validade dos atos requisitórios e a sujeição a controle jurisdicional, impondo, contudo, a aplicação restritiva e como uma última ratio, a fim de preservar o núcleo essencial dos direitos fundamentais no Estado do Direito Democrático. No enquadramento doutrinário geral, a requisição administrativa, frequentemente designada como requisição civil em Portugal, é analisada como manifestação essencial dos poderes de intervenção da administração pública, especialmente no que se refere às restrições ao direito de propriedade. João Coopers enquadra esses poderes no princípio da prossecução do interesse público, destacando que apenas se legitimam quando indispensáveis, subordinados à legalidade, proporcionalidade, proteção da confiança e sempre sujeitos a controle jurisdicional, sendo a requisição civil admissível apenas em contexto de grave necessidade pública. Marcelo Robelo de Souza e André Salgado Matos reforçam que a intervenção administrativa na propriedade privada só é compatível com o Estado de Direito quando fundamentada em base legal expressa, motivação adequada e respeito aos princípios de adequação, necessidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a requisição civil é compreendida como um instrumento jurídico de emergência, voltado ao uso temporário de bens ou serviços, e não a transferência de titularidade, sempre acompanhada de dever de indenização, configurando um mecanismo de equilíbrio entre a proteção do interesse público e salvaguarda dos direitos fundamentais. Agora, sobre a jurisprudência portuguesa, a requisição administrativa, usualmente denominada requisição civil, é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 637 de 74 e aplicada de forma essencial e temporária em contextos de crise para assegurar a continuidade dos serviços essenciais. O Tribunal Constitucional, no Acordo nº 77 de 85, reconheceu sua compatibilidade com a Constituição desde que respeitados os princípios já mencionados, esclarecendo que a requisição administrativa não implica transferência de propriedade, mas apenas o uso temporário de bens. Fazendo agora uma análise comparada da jurisprudência brasileira e portuguesa, revela convergência quanto ao reconhecimento da requisição administrativa como medida excepcional, temporária e sujeita a controle jurisdicional, destinada à proteção do interesse coletivo em contextos de crise. Em ambos os sistemas, o Instituto é legitimado como forma de intervenção estatal extraordinária, condicionada ao respeito a limites constitucionais e à possibilidade de reparação de dano. Agora, em relação às diferenças, no Brasil, a jurisprudência do STF destaca a requisição como expressão da supremacia do interesse público, enfatizando a dispensa de indenização prévia, desde que assegurada a reparação posterior, e os limites federativos que vedam a requisição entre políticos autônomos. Em Portugal, por sua vez, sobressai a exigência de fundamentação rigorosa, o controle da proporcionalidade e o direito à indenização justa e integral, mesmo nos atos legítimos, evidenciando distintas ênfases na tutela da propriedade privada e na estrutura constitucional de cada Estado. Concluindo, a requisição administrativa no Brasil e em Portugal constitui um instrumento excepcional e temporário de intervenção estatal na esfera privada para enfrentar situações de crise, legitimado pela supremacia do interesse público e sempre sujeito a controle jurisdicional. No Brasil, possui fundamento constitucional expresso no artigo 5º, parágrafo 25 da Constituição Federal de 88, sendo reconhecida pelo STF como medida autoexecutória com indenização devida apenas se houver dano, e limitada pelo respeito ao Pacto Federativo. Em Portugal, embora sem previsão constitucional direta, é sustentada pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e justa indenização, com a jurisprudência a enfatizar a fundamentação rigorosa e o dever de indenização integral. Apesar das diferentes ênfases e limites federativos no modelo brasileiro e tutela indenizatória mais ampla no português, ambos os ordenamentos convergem na compreensão da requisição como mecanismo de equilíbrio entre resposta estatal imediata e proteção dos direitos fundamentais do Estado de Direito.